A espaçonave vazava como uma peneira. Estava destinada a isso. Era exatamente o que se desejava. É claro que durante a viagem de Ganimedes a Júpiter, ficou transbordante do mais sólido vácuo espacial. E já que não dispunha também de aquecimento, o vácuo manteve-se à sua temperatura normal, que é uma fração de grau acima do zero absoluto. Isto estava também de acordo com os planos. Pequeninas coisas como a ausência de ar e calor não afetavam a ninguém naquela espaçonave. Os primeiros resquícios da atmosfera de Júpiter começaram a penetrar na nave vários milhares de quilômetros acima da superfície do planeta. Constituía-se quase toda de hidrogênio. Talvez, embora uma cuidadosa análise revelasse também sinais de hélio. Os indicadores de pressão começaram a subir lentamente. Essa subida acelerou-se à medida que a nave caía na órbita de Júpiter. Os mostradores, cada qual destinado a indicar pressões mais elevadas, moveram-se até alcançar as imediações de 1 milhão de atmosferas, onde os números perderam significado. A temperatura, registrada em pares termoelétricos, ergueu lenta e vacilante, firmando-se afinal em cerca de 70 graus centígrados abaixo de zero. A nave movia-se lentamente em direção ao destino, abrindo caminho pesada pelo emaranhado de moléculas de gás tão unidas que o próprio hidrogênio era reduzido à densidade de um líquido. Vapor amoníaco, emanando dos vastíssimos oceanos daquele líquido, saturava a horrível atmosfera. O vento, que começara a soprar 1000 milhas acima, atingira um ponto que mal poderia ser classificado de furacão. Era evidente, muito antes que a nave pousasse numa ilha bastante extensa do planeta, umas 7 vezes o tamanho da Ásia, que Júpiter não era um mundo agradável. Contudo, os 3 membros da tripulação acharam que sim, estavam convictos disso, mas acontece que não eram exatamente humanos, nem exatamente habitantes de Júpiter. Eram simplesmente robôs. Robôs fabricados na Terra para a viagem a Júpiter. ZZ-3 falou: parece um local desolado. ZZ-2, reunindo-se a ele, contemplou muito sério a paisagem varrida pelo vento e disse: há estruturas à distância que parecem artificiais. Sugiro esperarmos que os habitantes nos procurem. Do outro lado da cabina, ZZ-1 ouviu, mas nada disse. Dos 3 foi o primeiro a ser construído, e era meio experimental, falava menos, portanto, que seus 2 companheiros. A espera não foi longa. Uma nave aérea de estranho contorno sobrevoou a espaçonave terrestre, seguida de outras. Depois, uma fila de veículos terrestres aproximou-se, tomou posição e despejou organismos. Com estes vinham diversos acessórios inanimados, que poderiam ser armas. Algumas eram sustentadas por um só jupiteriano, outras por diversos, e outras ainda moviam-se por si mesmas, contendo, talvez, tripulantes. Isso os robôs ignoravam. ZZ-3 falou: eles nos rodearam. O gesto de paz mais lógico seria sair da nave. Concordam? Concordaram. E ZZ-1 abriu a pesada porta, que não era dupla, nem particularmente vedada. O aparecimento dos 3 foi sinal de agitação entre os jupiterianos. Movimentaram-se vários dos maiores acessórios inanimados, e ZZ-3 sentiu que a temperatura subia no revestimento externo do seu corpo de berilo irídio bronze. Relanceando para ZZ-2, perguntou: está sentindo? Creio que estão projetando energia de calor contra nós. ZZ-2 manifestou surpresa. Por quê? Trata-se definitivamente de um raio calórico. Veja.
Um dos raios desviou-se do alvo por qualquer motivo incompreensível e sua linha de radiação atravessou um riacho faiscante de amonia pura que de imediato começou a ferver. Os três voltou-se para ZZ-1. Tome nota disso, ouviu? Claro. A ele cabia o trabalho rotineiro de secretaria, e o seu método de tomar notas era fazer uma adição mental ao apurado rolo da memória que existia já no seu interior. Já fizera o registro horário de cada instrumento importante de bordo durante a viagem para Júpiter e acrescentou tranquilamente: que razão atribuirei à reação? Os mestres humanos gostariam com certeza de saber. Nenhuma razão, ou melhor, corrigindo-se, nenhuma razão aparente. Registre que a temperatura máxima do raio era cerca de 30 graus centígrados. O ZZ-2 interrompeu-o. Tentamos nos comunicar? Seria perda de tempo, replicou o 3. Não pode haver mais que uns poucos jupiterianos a pai do código de rádio usado entre Júpiter e Ganimedes. Terão de chamar um deles e quando chegar estabelecerá contato. Entretanto, vamos observá-los. Não compreendo sua maneira de agir. Digo francamente. E a compreensão não chegou de imediato. A radiação catódica cessou e os outros instrumentos foram trazidos para a linha de frente e exibidos. Diversas cápsulas caíram aos pés dos robôs em observação, tombando rápida e pesadamente por causa da gravidade de Júpiter. Abrindo-se, derramaram um líquido azul que forçava poças e em seguida diminuía rapidamente, evaporando-se. O terrível furacão dispersava os vapores e os jupiterianos afastavam-se do seu caminho. Um deles, demasiado lento, contorceu-se com violência e em seguida ficou imóvel. ZZ-2 inclinou-se, mergulhou um dedo na poça e observou o líquido gotejar. É oxigênio, concluiu. É oxigênio sim, concordou o 3. Isto me parece cada vez mais estranho. Deve ser um sistema perigoso, pois diria que é venenoso para estas criaturas. Uma delas morreu. Houve uma pausa e em seguida o ZZ-1, cuja menor complexidade levava uma unha de reflexão mais direta, ponderou. É possível que estas estranhas criaturas estejam fazendo tentativas infantis de nos destruírem? ZZ-2, ao impacto da sugestão, respondeu. Creio que tem razão, 1. Houve uma ligeira trégua nas atividades jupiterianas e então surgiu uma nova estrutura. Ostentava uma fina haste apontando para o céu, encoberto pela impenetrável escuridão jupiteriana. Mantinham-se sobre o impacto daquele vento incrível uma imobilidade que indicava excepcional vigor estrutural. Da extremidade partiu um estalido, seguido de um raio que iluminou até as profundezas da atmosfera, mergulhada num fog cinzento. Por um instante, os robôs ficaram banhados numa pegajosa radiação. Pensativo, 3 falou. Eletricidade em alta tensão. Uma força bastante respeitável. 1. Creio que tem razão. Afinal, nossos chefes humanos disseram que essas criaturas procuram destruir toda a humanidade. E organismos que possuam tão louca malignidade a ponto de abrigar pensamentos nocivos a um ser humano. Sua voz estremeceu à ideia. Não teriam escrúpulos em destruir-nos. É uma vergonha possuir mente tão pervertida, disse ZZ-1. Pobres sujeitos. É uma ideia triste, admitiu 2. Voltemos à nave. Já vimos o bastante por agora. Foi o que fizeram. Decidiram aguardar. Conforme observava ZZ-3, Júpiter era um grande planeta e poderia levar tempo até que o transporte jupiteriano trouxesse um especialista em códigos de nave. Contudo, paciência que não falta aos robôs. Para ser exato, Júpiter rodou 3 vezes em torno do seu eixo. Segundo o cronômetro,
antes que o especialista chegasse. O nascer e o pôr do sol não alteravam de maneira alguma a profunda escuridão nas profundezas daquelas 3.000 milhas de denso gás líquido, de modo que não se podia falar em dia e noite. Mas nem robôs, nem jupiterianos enxergavam por meio de radiação visível, de modo que isso não tinha importância. Naquele intervalo de 30 horas, os nativos persistiram no ataque com uma paciência e constância diante da qual o robô ZZ-1 resolveu tomar inúmeras notas mentais. A nave foi atacada por uma força diferente de hora em hora e os robôs observaram atentamente cada uma delas, analisando as armas que reconheciam. Mas isso não acontecia com todas. Os humanos, porém, haviam construído solidamente. A nave, que levava 15 anos para ser estruturada, assim como os robôs e suas partes essenciais, e o conjunto podia ser definido em 2 palavras: força bruta. O ataque desgastava-se inutilmente, sem afetar a espaçonave ou os robôs. Creio que a atmosfera os prejudica, falou 3. Não podem usar energia atômica, pois abririam um buraco naquela espessa camada e explodiriam. Não usaram também explosivos violentos, o que é ótimo, observou 2. Não nos afetariam, naturalmente, mas seríamos um tanto sacudidos. Explosivos violentos estão fora de cogitação. Não se pode ter um explosivo sem expansão de gases, e isso é impossível nessa atmosfera. É uma ótima atmosfera, murmurou um. Eu gosto dela. O que era natural, uma vez que fora para ela construído. Os robôs ZZ eram os primeiros fabricados pela US Robôs e Homens Mecânicos SA, sem a mais leve aparência humana. Eram baixos e atarracados, com o centro de gravidade a menos de 30 centímetros do solo. Tinham 6 pernas, curtas e vigorosas, desenhadas para erguer toneladas em gravidade 2 vezes maior que a normal da Terra. Seus reflexos tinham a rapidez proporcional para compensar a gravidade e compunham-se de uma liga de berilo e irídio bronze resistente a qualquer agente corrosivo conhecido ou a qualquer agente destruidor, à exceção de um disruptor atômico de 1000 megatons, sob quaisquer condições. Em outras palavras, eram indestrutíveis e tão vigorosos que passaram a ser os únicos a quem os roboticistas da corporação jamais tiveram a coragem de impor um apelido. O brilhante técnico havia sugerido CICI 1, 2 e 3, mas em voz baixa, e a sugestão não encontrara eco. As últimas horas de espera foram passadas em discussão. Procuravam descrever a aparência dos jupiterianos. ZZ-1 anotara que possuíam tentáculos e uma simetria radical, e nisso haviam ficado. 2 e 3 fizeram tentativas, mas não conseguiram ajudá-lo. Não é possível descrever muito bem alguma coisa sem um padrão de referência, declarou 3 finalmente. Essas criaturas não parecem com coisa alguma que eu conheço. Estão inteiramente por fora das trilhas do meu cérebro positrônico. É como tentar descrever um raio gama a um robô não equipado para a recepção de raios gama. Nesse exato momento, a barragem atacante novamente cessou e os robôs voltaram a atenção para o exterior da nave. Um grupo de jupiterianos adiantaram-se de modo estranhamente desigual, mas nem a mais minuciosa observação poderia determinar seu método exato de locomoção. De que modo usavam os tentáculos era difícil saber. Às vezes deslizavam de maneira surpreendente, depois moviam-se a grande velocidade, talvez com a ajuda do vento, pois adiantavam-se nesse sentido. Os robôs saíram ao encontro dos jupiterianos, que se detiveram a uns 3 metros de distância. Ambas as facções permaneceram silenciosas e imóveis. ZZ-2 falou: devem estar nos observando, mas não sei como. Algum de vocês nota órgãos fotossensíveis? Não sei, resmungou 3. Eles não fazem sentido absolutamente.
Ouviu-se de repente um clique metálico entre o grupo jupiteriano e o ZZ-1 falou encantado. É o código de rádio. Trouxeram o especialista em comunicações. Era, e tinham trazido mesmo, o complicado sistema de ponto-traço, elaborado penosamente durante 25 anos pelos jupiterianos e os terrestres de Ganimedes, transformara-se num meio bastante flexível de comunicação e estavam, afinal, sendo posto em ação a curta distância. O jupiteriano permaneceu mais à frente, enquanto os outros circulavam. Era ele quem estava falando. Os sinais diziam: de onde vem? ZZ-3, o de mentalidade mais adiantada, assumiu naturalmente a liderança do grupo. Somos do satélite de Júpiter, Ganimedes. Que querem? Informação. Viemos estudar o seu mundo e trazer as nossas descobertas. Se pudéssemos obter a sua cooperação... Os sinais do jupiteriano interromperam-no. Vocês precisam ser destruídos? ZZ-3 fez uma pausa e, numa parte aos companheiros, disse pensativo: exatamente a atitude que nossos mestres terrenos previram. São muito estranhos. Voltando aos sinais, perguntou simplesmente: por quê? O jupiteriano considerava, evidentemente, certas perguntas demasiado tolas para serem respondidas. Disse apenas: se partirem dentro de um só período de evolução, nós o pouparemos, até o dia em que sairmos do nosso mundo para destruir os vermes não jupiterianos de Ganimedes. Gostaria de observar que nós, de Ganimedes e dos planetas interiores... O jupiteriano interrompeu-o. Nossa astronomia conhece o Sol e nossos 4 satélites. Não existem planetas interiores. 3 não insistiu, recomeçando. Nós, de Ganimedes, não temos intenções belicosas em relação a Júpiter. Estamos dispostos a oferecer nossa amizade. Durante 25 anos, seu povo comunicou-se livremente com seres humanos de Ganimedes. Haverá razão para a guerra súbita com os humanos? Durante 25 anos, supomos que os habitantes de Ganimedes eram jupiterianos. Foi a resposta glacial do nativo. Quando descobrimos que não, e que vinham nos tratando com animais inferiores ao nosso nível de inteligência, fomos obrigados a tomar medidas para resgatar a nossa honra. E terminou com lentidão e energia. Nós, de Júpiter, não suportaremos a existência de vermes. O jupiteriano recuou, de certo modo, fazendo esforço contra o vento, e a entrevista evidentemente ficou encerrada. Os robôs recolheram-se à nave. As coisas estão más, não é? Disse ZZ-2, que prosseguiu pensativo. Foi como disseram os mestres humanos. Eles possuem um complexo de superioridade extraordinariamente desenvolvido, combinado a uma extrema intolerância a qualquer pessoa ou coisa que perturbe esse complexo. A intolerância é uma consequência natural do complexo, observou 3. O problema é que a intolerância deles é agressiva. Tem armas e sua ciência é bastante avançada. Não surpreende que tenhamos sido especificamente instruídos para não atender às ordens jupiterianas, exclamou ZZ-1. São seres horríveis, intoleráveis, pseudo-superiores. E acrescentou enfaticamente com uma lealdade à fé robótica. Mestre humano algum seria assim. Isso, embora verdadeiro, não tem relevância, falou 3. O que importa é que os mestres humanos estão em terrível perigo. Esse mundo é gigantesco e os jupiterianos são 100 vezes maiores em número e recursos, talvez mais do que todos os homens do Império Terrestre. Se forem capazes de fabricar um campo de força e usá-lo no casco de uma espaçonave, como nossos mestres humanos já fizeram, dominarão à vontade todo o sistema. A questão é saber até que ponto avançaram nesse sentido, quais as outras armas que possuem, que preparativos estão fazendo. Regressar com esse informe
É nossa função, naturalmente, de modo que é melhor decidirmos qual será o nosso próximo passo. Isso talvez seja difícil, replicou 2. Os jupiterianos não nos ajudarão. O que, tendo-se em vista as circunstâncias, era dizer muito pouco. Parece-me que só temos que esperar. Tentaram destruir-nos durante 30 horas e não conseguiram. Fizeram o possível, com certeza. Um complexo de superioridade envolve sempre a eterna necessidade de salvar as aparências. E o ultimato que nos dirigiram o prova nesse caso. Jamais nos permitiriam partir se pudesse destruir-nos. Mas se não partirmos, fingirão com certeza que estão dispostos, por motivos que só eles conhecem, a nos permitir ficar. E mais uma vez esperaram. Passou-se o dia, a barragem bélica não voltou a funcionar. Os robôs não se retiraram. A ameaça revelara-se inútil. De novo, os robôs se defrontaram com um especialista em código de rádio. Se os modelos ZZ houvessem sido equipados com um senso de humor, estariam se divertindo imensamente. Como isso não acontecera, sentiam apenas uma solene satisfação. O jupiteriano falou: decidimos permitir que permaneçam por um curto período, a fim de verificar pessoalmente o nosso poderio. Regressarão a Ganymedes para informar aos outros Hermes, seus semelhantes, de seu desastroso fim, dentro de uma revolução solar. ZZ1 anotou mentalmente que uma revolução jupiteriana durava 12 anos terrestres. 3 respondeu tranquilamente: obrigado. Podemos acompanhá-los à cidade mais próxima. Há muita coisa que gostaríamos de aprender. E acrescentou: nossa nave não será tocada, naturalmente. Disse isso em um tom de pedido e não de ameaça, pois nenhum modelo ZZ era belicoso. Toda a capacidade, mesmo para a mais leve irritação, fora cuidadosamente banida de sua construção. Com robôs tremendamente potentes, como os ZZs, um bom humor inalterável era essencial para a segurança dos amos de teste na Terra. Não estamos interessados em sua mísera nave, replicou o jupiteriano. Nenhum de nós se contaminará aproximando-se dela. Podem acompanhar-nos, mas não devem de modo algum chegar a menos de 3 metros de qualquer jupiteriano. Serão instantaneamente destruídos. Convencidos, hein? Observou 2 num sussurro bem-humorado, enquanto lutavam contra o vento. A cidade era um porto às margens de um incrível lago de amônia. O vento soprava furioso e ondas espumantes saltavam na superfície líquida em louca velocidade, sublinhada pela gravidade. O porto não era vasto nem imponente, e parecia bastante óbvio que a maior parte das construções era subterrânea. Qual a população desse local? É uma pequena cidade de 10 milhões de habitantes, replicou o jupiteriano. Compreendo. Anote isso, ZZ1 anotou mecanicamente e voltou-se de novo para o lago, que estivera contemplando fascinado. Tocando o ombro de 3, perguntou: acha que existem peixes aí? Que importa? Acho que devemos saber. Os mestres humanos ordenaram que descobríssemos o máximo possível. Sendo o mais simples dos robôs, aceitava as ordens de maneira mais literal. 2 interveio. 1 pode investigar se quiser. Não há mal em que o garoto se divirta um pouco. Está bem, não há objeção. Se não perder tempo, não viemos procurar peixes, mas pode ir 1. ZZ1 partiu muito animado, descendo rapidamente a praia e mergulhando com o espalhafato na amônia. Os jupiterianos observaram-no atentamente. Não haviam compreendido nada da conversa anterior, é claro. O especialista em código transmitiu: é evidente que seu companheiro resolveu abandonar a vida, desesperado com a nossa grandeza. 3 replicou surpreendido: nada disso. Quero investigar os organismos vivos, se é que existem, na amônia. E acrescentou como quem pede desculpas: nosso amigo
É às vezes muito curioso e menos inteligente do que nós, o que é uma pena. Compreendemos isso e procuramos fazer-lhe a vontade sempre que possível. Houve uma prolongada pausa e o jupiteriano observou: ele se afogará? Três respondeu tranquilamente: não há perigo. Nós não nos afogamos. Podemos entrar na cidade assim que ele voltar. Naquele momento, produziu-se num lago um jato de líquido de várias centenas de metros de altura. Projetando-se loucamente para cima, caiu transformado em vapor, o que foi soprado pelo vento. Outro jato, mais outro. Depois uma espuma branca formou-se, deixando uma esteira até a margem, desaparecendo gradualmente. Os dois robôs observaram surpreendidos o fenômeno, e a absoluta imobilidade dos jupiterianos indicava que também eles observavam. Então a cabeça do ZZ-1 emergiu e aproximou-se lentamente da margem, mas algo o seguia. Um ser de dimensões gigantescas que parecia ser todo constituído de presas, garras e espinhas. Viram então que não o acompanhava por livre e espontânea vontade, mas estava sendo arrastado para a praia. Seu corpo apresentava uma significativa imobilidade. Aproximando-se timidamente, ZZ-1 apossou-se da comunicação, transmitindo uma agitada mensagem ao jupiteriano: lamento muito o que aconteceu, mas essa coisa atacou-me e eu estava apenas tomando notas. Espero que não seja uma criatura de muito valor. A resposta não veio de imediato, pois quando o monstro apareceu, houve uma louca correria nas fileiras jupiterianas. Quando estas se reconstituíram lentamente e uma cautelosa observação provou que a criatura estava de fato morta, e a ordem restabeleceu-se. Alguns mais ousados tocavam o corpo curiosos. ZZ-3 disse humildemente: espero que perdoe nosso amigo. Às vezes ele se mostra desajeitado. Não temos nenhuma intenção absolutamente de fazer mal a qualquer criatura de Júpiter. Ele me atacou, explicou um. Mordeu-me sem provocação, veja. Exibiu uma presa de 60 centímetros de comprimento, terminando numa ponta serrilhada. Quebrou-a no meu ombro e quase deixou um arranhão. Só lhe dei um safanão para afastá-lo. E ele morreu. Sinto muito. O jupiteriano falou finalmente, e o código parecia um gaguejo. É uma criatura selvagem, raramente encontrada tão junto à margem, mas o lago é profundo aqui. Ansioso, Três falou: se puderem utilizá-lo para alimentação, teremos o maior prazer. Não, podemos conseguir comida sem ajuda de sem ajuda de outros. Comam-no vocês mesmos. ZZ-1 ergueu então o ser e atirou ao mar com um leve movimento de braço. O 3 falou calmamente: obrigado por sua bondosa oferta, mas não precisamos de alimento. Não comemos. Escoltados por cerca de 200 jupiterianos armados, os robôs passaram por uma série de rampas, penetrando na cidade subterrânea. Se na superfície ela parecia pequena e sem importância, sobre a terra assumia a aparência de uma vasta megalópole. Os robôs foram conduzidos a carros acionados por controle remoto, pois nenhum jupiteriano que se respeitasse arriscaria sua superioridade colocando-se no mesmo veículo que os vermes, e transportados a tremenda velocidade para o centro da cidade. Viram o bastante para calcular que ela teria uns 50 quilômetros de extensão e mergulhava pelo menos uns 8 quilômetros na crosta de Júpiter. ZZ-2 não parecia muito feliz ao dizer: se isto é uma amostra do progresso jupiteriano, nosso relatório aos mestres humanos não será muito auspicioso. Afinal, pousamos a esmo na superfície do planeta, com uma chance contra 1000 de nos encontrarmos nas imediações de uma zona populosa. Segundo o especialista, isto é uma cidadezinha. 10 milhões de jupiterianos, disse 3 distraído. O total da população
Deve orçar pelos trilhões, o que é bastante mesmo para Júpiter. Devem ter uma civilização completamente urbana, o que significa que seu desenvolvimento científico será tremendo. Se tiverem campos de força... 3 não possuía pescoço, pois no interesse do vigor das cabeças, os modelos ZZ giravam firmemente o dorso com os delicados cérebros positrônicos protegidos por 3 diferentes camadas de liga de irídio e com 2,5 centímetros de espessura, mas se tivesse, a teria meneado tristemente. Haviam parado num espaço livre. Ao redor, viam-se avenidas e estruturas fervilhantes de jupiterianos, tão curiosos quanto qualquer terrestre em circunstâncias similares. O especialista em código aproximou-se. Chegou a hora de retirar-me até o próximo período de atividade. Chegamos ao cúmulo de providenciar alojamento para vocês, com grande incômodo para nós, pois a estrutura precisará ser destruída e reconstruída mais tarde. Contudo, poderão dormir por algum tempo. ZZ3 agitou um braço num gesto deprecatório e transmitiu: agradecemos, mas não precisam se incomodar. Não pretendemos ficar aqui. Se quiserem dormir e descansar, não façam cerimônia. Esperaremos por vocês. E acrescentou tranquilamente: nós não dormimos. O jupiteriano não respondeu, embora caso tivesse rosto, fosse interessante observar-lhe a expressão. Retirou-se e os robôs permaneceram no carro com uma escolta de jupiterianos bem armados e substituídos com frequência. Horas depois, as fileiras dos guardas abriram-se para deixar passar o especialista em código. Vinha acompanhado de outros jupiterianos, a quem apresentou: trago 2 oficiais do governo central, que graciosamente consentiram em falar-lhes. Um dos oficiais, evidentemente, conhecia o código, pois seu clique interrompeu asperamente o do especialista. Dirigindo-se aos robôs, falou: vermes, saiam do carro para que eu possa vê-los. Os robôs obedeceram com maior boa vontade. Enquanto 3 e 2 saltavam por sobre a borda, ZZ1 atravessou a esquerda do veículo. A palavra atravessou foi usada corretamente, pois, uma vez que não acionou o mecanismo para baixar a parede lateral por onde se saía, carregou com aquele lado e mais 2 rodas e um eixo. O carro desmoronou-se e ZZ1 contemplou as ruínas num silêncio embaraçado. Finalmente disse em voz baixa: lamento muito. Espero que o carro não seja muito valioso. ZZ2 acrescentou pedindo desculpas: nosso companheiro é meio desajeitado às vezes. Desculpem-no, por favor. E fez uma leve tentativa para reconstruir o carro. ZZ1 fez outro esforço para desculpar-se. O material do carro era pouco resistente, estão vendo? E ergueu um pedaço de plástico duro como metal de 7 centímetros de espessura. Exercendo pressão com ambas as mãos, facilmente quebrou ao meio. Eu devia ter tido mais cuidado, confessou. O oficial do governo jupiteriano falou em tom um pouco menos áspero. O carro teria que ser mesmo destruído depois de poluído por sua presença. E após um silêncio: criaturas, nós, jupiterianos, não sentimos curiosidade com respeito aos animais inferiores, mas nossos cientistas procuram fatos. Concordamos plenamente, replicou 3 bem-humorado. Pensamos da mesma maneira. O jupiteriano ignorou-o. Vocês aparentemente não dispõem de órgão sensível à massa. Como percebem os objetos distantes? 3 pareceu interessado. Quer dizer que vocês são diretamente sensíveis à massa? Não estou aqui para responder às suas perguntas, suas imprudentes perguntas a nosso respeito. Suponho então que objetos de pequena massa específica seriam transparentes para vocês,
mesmo na ausência de radiação? E voltando-se para o 2, é assim que eles veem? Sua atmosfera é tão transparente para eles como o espaço. Os cliques do jupiteriano recomeçaram. Responda imediatamente a minha pergunta, senão perderei a paciência e mandarei destruí-lo. 3 respondeu logo. Somos sensíveis à energia jupiteriana. Podemos ajustar-nos à vontade a toda a escala eletromagnética. No momento, nossa visão a longa distância é devida à transmissão de ondas de rádio por nós mesmos emitidas, e de perto vemos por meio de... E calou-se, voltando para o 2. Não existe nenhum código para raio gama, existe? Não que eu saiba, respondeu 2. 3 prosseguiu, voltando-se para o jupiteriano. De perto, vemos por meio de outra radiação, para a qual não temos código. E de que se compõe seu corpo? Indagou o jupiteriano. 2 murmurou. Ele está perguntando isso provavelmente porque sua sensibilidade à massa não pode penetrar a epiderme. Alta densidade, compreende? Devemos dizer isto a ele? 3 respondeu hesitante. Nossos mestres humanos não recomendaram particularmente que guardássemos nenhum segredo. Em código de rádio, disse ao jupiteriano, somos constituídos principalmente de irídio, e mais cobre e latão, um pouco de berilo e um punhado de substâncias. Os jupiterianos recuaram e, pelo obscuro contorcer de diversas porções de seus corpos indescritíveis, dava a impressão de estarem imersos em animada conversa, embora não emitisse som algum. Finalmente, o oficial regressou. Seres de Ganimedes, ficou decidido que lhe mostraremos algumas de nossas fábricas, exibindo assim uma fração de nossas grandes realizações. Em seguida, permitiremos que regressem, a fim de espalharem o desespero entre os outros seres do mundo exterior. 3 diz para o 2. Observe o efeito de sua psicologia. Tenha necessidade de insistir em sua superioridade. E também uma questão de salvar as aparências. E em código, agradecemos a oportunidade. Mas a operação foi eficiente. Conforme os robôs foram percebendo, a demonstração transformou-se numa excursão. A excursão numa grande exibição. Os jupiterianos exibiram tudo, explicaram tudo, responderam animadamente a todas as perguntas e ZZ-1 tomou centenas de notas desesperadoras. O potencial bélico daquela única cidade sem importância era várias vezes maior do que o de Ganimedes inteiro. 10 cidades semelhantes produziriam mais do que todo o Império Terrestre. 10 outras não seriam sequer um pequeno fragmento de toda a força de que Júpiter dispunha. 3 sentiu uma forte cotovelada nas costas. O que foi? Perguntou, voltando-se muito sério. O 1 respondeu. Se tiverem campos de força, os mestres humanos estão perdidos, não estão? Temo que sim. Por que a pergunta? Por que os jupiterianos não nos estão mostrando o lado direito dessa fábrica? É possível que os campos de força sejam fabricados ali? Eles guardariam um segredo. É melhor descobrirmos. Não há nada mais importante do que isso. 3 olhou sombrio para o 1. Talvez tenha razão. Não adianta ignorar coisa nenhuma. Encontravam-se numa imensa siderúrgica, observando lingotes de 300 metros de uma liga de silicone e aço resistente à amônia, sendo fabricados à razão de 20 por segundo. 3 perguntou baixinho. Que contém aquela ala? O oficial do governo indagou aos encarregados da fábrica, que explicaram. É o departamento de vários fornos. Vários processos exigem tremendas temperaturas que a vida não pode suportar, e todos devem ser indiretamente controlados. Conduzindo-os a uma divisão onde o calor se irradiava, indicou uma pequena área redonda de material transparente. Fazia parte de uma fileira de outras iguais, através das quais as luzes vermelhas de brilhantes forjas eram vistas na pesada atmosfera.
ZZ1 olhou desconfiado para o jupiteriano e transmitiu: poderíamos entrar e dar uma espiada? Estou muito interessado nisso. Você está sendo infantil, 1, falou 3. Estão dizendo a verdade. Ora, dê uma espiada se quiser, mas não demore. Precisamos seguir adiante. O jupiteriano avisou: não faz ideia do calor desprendido. Morrerá. Oh, não, replicou 1 tranquilo. O calor não nos afeta. Houve uma confabulação entre os jupiterianos e em seguida uma cena de confusão. Enquanto a vida da fábrica era ativada para enfrentar aquela emergência, telas de material isolante foram montadas e então abriu-se uma porta, que jamais fora aberta enquanto os fornos estavam em funcionamento. ZZ1 entrou e a porta fechou-se por trás dele. Os jupiterianos reuniram-se diante dos setores transparentes para observá-lo. ZZ1 encaminhou-se para o forno mais próximo e deu pancadinhas em seu revestimento. Era como demasiado baixo para vê-lo confortavelmente. Inclinou-o de modo que o metal líquido pingasse um pouco da borda. Observando-o curioso, nele mergulhou a mão, agitando-a durante algum tempo para testar a consistência. Depois sacudiu as gotas de metal incandescente, enxugou o resto numa das 6 coxas e percorreu lentamente a fileira de fornos. Por sinais, transmitiu então o desejo de sair. Os jupiterianos recuaram respeitável distância quando ele transpôs a porta e fizeram funcionar um jato de amônia que assobiou e ferveu até atingir novamente uma temperatura suportável. Ignorando o banho de amônia, ZZ1 falou: disseram a verdade, não há campos de força. 3 começou: sabe. Mas 1 interrompeu o impaciente: não adianta demorarmos aqui. Os mestres humanos nos orientaram no sentido de descobrirmos tudo e já o fizemos. Voltando-se para o jupiteriano, transmitiu sem a menor hesitação: ouça, os jupiterianos já conseguiram elaborar campos de força? Franqueza era naturalmente uma das naturais consequências dos poderes mentais menos desenvolvidos de ZZ1. 2 e 3 sabiam disso, de modo que se abstiveram de manifestar desaprovação diante da pergunta. O oficial jupiteriano abandonou um tanto sua atitude rígida, que dava a impressão de estar olhando estupidamente para a mão de 1, aquela que o robô mergulhara no metal líquido, e disse lentamente: campos de força? Então é esse o principal objeto de sua curiosidade? Sim, respondeu enfático 1. O jupiteriano readquiriu súbito parte de sua segurança, pois os sinais tornaram-se mais energéticos, e falou quase gritando: venha comigo, verme! Neste momento, o 3 disse para o 2: voltamos a ser vermes. Parece que há más notícias pela frente. 2 concordou sombrio. Foram conduzidos então para o extremo da cidade, ao setor que na Terra seria chamado de subúrbio, onde percorreram uma série de estruturas que corresponderiam vagamente à universidade terrestre. Não houve explicações, e mesmo estas não foram solicitadas. O oficial jupiteriano caminhava rápido, e os robôs acompanhavam com a sombria convicção de que o pior estava a pique de acontecer. Foi ZZ1 quem parou diante de uma abertura na parede depois que todos os outros haviam passado. O que é isso? Quis saber. A sala estava equipada com bancos estreitos e baixos, diante dos quais jupiterianos manipulavam uma série de estranhos dispositivos, onde se destacavam fortes eletromagnetos com 3 centímetros de comprimento. Que é isso? Perguntou 1 novamente. O jupiteriano voltou-se impaciente. É um laboratório de biologia para estudantes. Não há nada aí que possa interessá-lo. Mas o que estão fazendo? Estudando vida microscópica. Nunca viu um microscópio? 3 interveio explicando. Claro que viu, mas não desse tipo. Nossos microscópios são destinados a órgãos sensíveis à energia e funcionam por refração de energia radiante. É evidente
que esses funcionam baseados na expansão da massa. Bastante engenhoso. Poderia examinar um dos seus espécimes? Perguntou um. Para quê? Não pode usar os nossos microscópios por causa de suas limitações sensoriais. E além disso, nos forçará a inutilizar todos os espécimes de que se aproximar sem uma razão válida. Mas não preciso de microscópio, explicou um surpreendido. Posso ajustar-me facilmente à visão microscópica. Dirigiu-se à mesa mais próxima, enquanto os estudantes agrupavam-se a algum canto para evitar a contaminação. Afastando o microscópio, ZZ1 examinou cuidadosamente a lâmina. Recuando intrigado, estudou outra e mais outra e mais outra. Regressando, perguntou ao jupiteriano. Deviam estar vivos, não? Refiro-me àqueles vermezinhos. Certamente, replicou o jupiteriano. É estranho. Quando olho para eles, morrem. 3 emitiu uma exclamação, voltando-se para os companheiros. Esquecemos nossa radiação de raios gama. Vamos sair daqui, senão mataremos toda a vida microscópica dessa sala. E voltando-se para o jupiteriano. Nossa presença pode ser fatal a formas de vida menos resistentes. É melhor sairmos. Espero que os espécimes possam ser substituídos com facilidade. E já que falamos no assunto, seria conveniente afastarem-se de nós, pois a nossa radiação pode ter efeitos desagradáveis. Até o momento sentiu-se bem? Espero. O jupiteriano saiu da sala em orgulhoso silêncio, mas os robôs notaram que de então em diante duplicou a distância que vinha mantendo. Ninguém disse mais nada até que os robôs se encontravam em uma vasta sala, em cujo centro imensos lingotes de metal jaziam sem apoio no ar, ou antes sem qualquer tipo de apoio visível, enfrentando a gravidade de Júpiter. O oficial transmitiu: esse é um campo de força recentemente aperfeiçoado. Dentro daquela bolha há o vácuo, sustentando todo o peso da nossa atmosfera, mais a quantidade de metal equivalente a 2 grandes espaçonaves. Que acham disso? Que as viagens espacionais tornaram-se uma possibilidade para vocês, replicou 3. Sem dúvida, nenhum metal ou plástico tem força para sustentar nossa atmosfera contra o vácuo, mas um campo de força é capaz disso. E nossas espaçonaves são bolhas de campos de força. Dentro de 1 ano, estaremos produzindo centenas de milhares. Em seguida, elas atacarão Ganimedes para destruir a pseudo-inteligência que tentam disputar o nosso domínio universal. Os seres humanos de Ganimedes jamais tentaram. Começou 3 numa leve censura. Silêncio, ordenou o jupiteriano. Regressem agora e contem o que viram. Seus campos de força inferiores, como aquele com que está equipada sua nave, não resistirão aos nossos, pois as menores naves daqui terão 100 vezes o tamanho e a potência das terrestres. Então, nada mais temos a fazer e regressaremos com a informação, disse 3. Se nos conduzirem à nave, nós nos despediremos logo. Por uma questão de registro, gostaria de esclarecer algo que não compreenderam. Os seres humanos de Ganimedes possuem campos de força, naturalmente, mas a nossa nave não é equipada com nenhum. Não precisamos disso. O robô voltou-lhe as costas e fez sinal aos companheiros que seguissem. Ficaram calados por algum tempo. Depois ZZ1 murmurou desanimado: não podemos destruir a cidade? Não adianta, replicou 3. Eles nos dominariam. É inútil. Dentro de 1 década, os mestres humanos serão liquidados. É impossível enfrentar Júpiter. São demasiado poderosos. Enquanto estiverem presos à superfície, os humanos estarão em segurança. Mas agora que já tem campos de força, só nos resta levar a notícia. Construindo-se esconderijos, a cidade ficou para trás. Encontravam-se na planície descampada, junto ao lago e a nave,
era apenas um pontinho escuro no horizonte quando o jupiteriano falou subitamente: criaturas, estão dizendo que não dispõem de campo de força? Trace replicou desinteressado: não é preciso. Então, de que modo a nave resiste ao vácuo espacial sem explodir devido à pressão atmosférica interior? E moveu um tentáculo, como se a um simples gesto indicasse que a atmosfera de Júpiter pesava sobre eles com a força de 20 milhões de quilos por centímetro quadrado. É muito simples, explicou Trace. Nossa nave não é vedada. As pressões se equiparam no interior e no exterior. Mesmo no espaço, o vácuo no interior da nave é mentira. Pode examinar à vontade a espaçonave. Não possui campo de força e não é vedada. Mas não há nada de extraordinário disso. Não respiramos, obtemos energia diretamente da força atômica. E a presença ou a ausência de pressão pouco nos afeta e ficamos inteiramente à vontade no vácuo. Mas zero absoluto não tem importância. Regulamos o nosso próprio calor. Não nos interessam as temperaturas exteriores. E após alguma pausa, podemos voltar sozinhos à nave. Adeus. Transmitiremos aos humanos de Ganimedes a sua mensagem: guerra total. Esperem. Voltarei, gritou o jupiteriano dirigindo-se à cidade. Os robôs fitaram-no espantados e ficaram em silêncio. 3 horas depois ele regressou ofegante de tanta pressa. Deteve-se a 3 metros dos robôs, como sempre, mas depois começou a avançar de estranha maneira, como se rastejasse. Só falou quando sua epiderme cinza e borrachenta quase os tocava. O código de rádio soou manso e respeitoso. Honrados senhores, comuniquei-me com o chefe do nosso governo central, que se encontra agora a par de todos os fatos, e asseguro-lhes que Júpiter só deseja a paz. Não compreendo, falou Trace atônito. O jupiteriano acrescentou logo: estamos dispostos a voltar a comunicarmos com Ganimedes, prometendo não nos aventurarmos no espaço. Nosso campo de força será utilizado somente na superfície de Júpiter, mas nosso governo terá o maior prazer em receber quaisquer representantes de nossos veneráveis irmãos humanos que Ganimedes queira nos enviar, se condescenderem agora em fazer um juramento de paz. Um tentáculo escamoso adiantou-se para os robôs, e Trace, espantado, o apertou, imitado por 2 e 1. Solene, o jupiteriano declarou: reinará a paz eterna entre Júpiter e Ganimedes. A espaçonave, que vazava como uma peneira, encontrava-se novamente no cosmos. A pressão e a temperatura haviam voltado a zero e os robôs observavam o imenso globo que diminuía a distância de Júpiter. Eles são decididamente sinceros, falou o ZZ2. E a total mudança de atitude é muito agradável, mas não compreendo. Creio que os jupiterianos caíram em si ao compreender tudo que havia de mal na ideia de prejudicar um mestre humano, o que é muito natural. ZZ3 suspirou dizendo: ouçam, é uma questão de psicologia. Aqueles jupiterianos têm um tremendo complexo de superioridade, e ao verem que não nos podiam destruir, quiseram salvar as aparências. Toda aquela exibição e explicações era uma forma de se gabarem, destinada a nos humilhar diante de sua força e superioridade. Compreendo tudo isso, mas... interpôs ZZ2. Trace prosseguiu. Mas funcionou às avessas. Só conseguiram provar que éramos mais fortes, que não nos afogávamos, que não nos alimentávamos, nem dormíamos, e que metal incandescente não nos afeta. Nossa simples presença é fatal à vida em Júpiter. Sua última cartada era o campo de força. Ao descobrir que não precisávamos absolutamente dele,
que podíamos viver num vácuo a zero absoluto, capitularam. Calou-se e depois acrescentou filosoficamente: quando um complexo de superioridade como aquele se desmorona, desmorona para valer. Os outros dois ponderaram um instante e dois falou: mas continua a não compreender. Que importa a eles o que podemos ou não fazer? Somos apenas robôs, não somos nós que lutamos. É isso exatamente, dois, falou três. Só pensei nisso depois que saímos de Júpiter. Sabe que esquecemos involuntariamente de dizer que somos apenas robôs? Eles não perguntaram, disse um. Exato. Julgaram que somos seres humanos e que todos os habitantes da Terra são iguais a nós. E voltou a contemplar Júpiter pensativo. Não é para admirar que tenham desistido. Muito bem, vocês ouviram aqui o conto de Isaac Asimov, maravilhoso conto, muito bem humorado, né? Vitória involuntária, isso, eles ganharam a guerra sem perceber, né? Que eles não haviam falado em nenhum momento para os jupiterianos que eles não eram os seres humanos, eles eram apenas robôs. Cara, você tem uma ideia, essa história foi escrita, preciso dar uma olhada, mas há mais de 50 anos, antes dos computadores, antes da internet. E o Asimov, cada conto que você lê dele, você fica mais interessado, porque realmente ele era um visionário, um escritor. Eu peço que vocês ouçam o conto A Última Pergunta, de Isaac Asimov, tá no meu canal. Então, ouçam, com certeza vocês vão ficar surpresos com o final desse conto. E tá aí, você ouviu mais um conto. O canal nosso é Conta um Conto. Inscreva-se, dê um likezinho bacana aí, aquele like maroto, e ajude aí para que nós possamos levar cada vez mais a literatura mundial para quem gosta de ouvir. Pessoal, é muito interessante o pessoal que gosta de ler e ouvir a obra. Eu, por exemplo, li no ano passado 100 Anos de Solidão, e este ano eu estou ouvindo os 100 Anos de Solidão numa narração maravilhosa. E é interessante também que muita gente pode ser que não possa ler também. Nós temos alunos cegos, né, que estão se aproveitando também das narrações. E é isso, levar a literatura para quem não possa. Pode ser uma pessoa que é analfabeta, pode ser um rapaz que seja cego, ou pode ser alguém que goste de ouvir uma boa história. Isso é contado há milhares de anos, né? Você sentar numa fogueira ali e ouvir a história de alguém é bem interessante, não é verdade? Então, vamos continuar aí com essa corrente bacana. Eu vou destinando o meu tempo livre a ler essas histórias e eu convido você a baixar esse vídeo em MP3, joga no seu celular para você ouvir no metrô, é bem interessante, ou no carro, você pode jogar no pendrive, né? Ou numa viagem. Esses dias mesmo eu estive no Rio de Janeiro e voltei ouvindo A Metamorfose do Kafka. Cara, que incrível você poder ouvir uma história conhecer clássicos da literatura que provavelmente você não teria tempo para ler, não é verdade? Porque para você ler você tem que estar parado, parar tudo para ler uma obra. Com o audiobook, você pode ouvir essa obra dirigindo, viajando, andando na rua, não é verdade? Então é isso aí, um grande abraço a todos vocês. Bela história essa dos jupiterianos, muito bem humorada, com os 3 robozinhos, o ZZ1, o ZZ2 e o ZZ3. Tchau, pessoal.